Bem, hoje vamos aprender sobre a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Então vamos lá. A Lei 9.099 é uma lei que trata de causas de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo. A lei vai tratar o julgamento, execução e conciliação. A intenção é que as causas sejam solucionadas rapidamente, tudo sendo realizado nos JECs, os Juizados Especiais Cíveis. Porém, nem todos poderão dar início a um processo nos Juizados Especiais, e essas exceções são falência de empresas, causa alimentar, estado da pessoa, como interdição, bem como empresas públicas. Na audiência, o juiz irá dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, a fim de estudá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Caso as partes não entrem em comum acordo, o juiz agendará uma audiência de instrução e julgamento para ouvir as testemunhas. Alguns critérios são: valor da causa de até 40 salários mínimos, e só será necessário a presença de advogados caso uma das partes tenha solicitado ou caso o valor da causa seja superior a 20 salários mínimos. Serão admitidas pessoas físicas capazes, porém não serão contemplados os que possuem título de pessoa jurídica. Até aí tudo bem, mas como funciona o início do processo? Os atos processuais são públicos e os prazos estabelecidos pelo juiz contam apenas nos dias úteis. Esses serão válidos sempre que preencherem os critérios e poderão ser solicitados por qualquer meio de comunicação. Então a parte pode ir ao juizado e contar oralmente seu problema. Lá é feito um termo discorrendo sobre qual é o problema e o que o autor quer, e com isso o servidor deixará registrado no processo. Lembrando que o pedido de processo é feito com simplicidade e informalidade, visando a objetividade dos fatos. Professor, e como eu vou saber que eu estou sendo convocada para uma audiência? Vamos lá, como isso funcionaria? O artigo 18 da lei permite a utilização de quase todas as modalidades de citação previstas no Código do Processo Civil, menos a por edital, por causa dos seus custos e sua demora, usualmente resultando em uma citação ficta. Caso seja necessário realizar a citação por meio de oficial de justiça, não será necessário expedir mandado ou carta precatória para citar o réu, bem como o recebimento pelo encarregado da recepção, já que essa lei dispensa algumas formalidades exigidas no rito ordinário. A revelia nos juizados seria a primeira audiência realizada no rito sumaríssimo, é a audiência de conciliação. Caso o réu não compareça, será considerado revel, presumindo-se como verdadeiras as alegações do autor, ou seja, se o réu não comparecer à primeira audiência, será considerada a alegação do autor. Agora vamos falar de um assunto muito importante e essencial, o funcionamento das instruções e julgamentos, que nada mais é que uma audiência que ocorre quando há necessidade de prova oral. São elas: esclarecimento de peritos e assistentes, depoimento pessoal das partes e, por fim, a oitiva de testemunhas, sendo a testemunha do autor primeiro e em seguida a do réu. Vale lembrar que, na hora das partes prestarem seus depoimentos, se o juiz ainda não ouviu o réu, ele deve se retirar da sala. Vale lembrar também que os juizados têm concedido um lapso de tempo mínimo para que a parte contrária possa preparar a sua defesa, assegurando assim o direito à ampla defesa e ao contraditório. E quanto às provas, como funcionam? A produção das provas vai se dar em audiência de instrução. Muito embora o autor possa juntar documentos com sua petição inicial, ele poderá juntar novos documentos até a data de audiência de instrução e julgamento, porque será dado ao réu a oportunidade de se manifestar sobre aqueles documentos na própria audiência. Cada uma das partes pode requisitar no máximo de 3 testemunhas, cabendo a elas mesmas conduzi-las à audiência. O não comparecimento da testemunha considera-se que a parte desistiu de sua oitiva, sendo o depoimento da testemunha fundamental para a prova dos fatos alegados. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, e feito isso, caso a testemunha não compareça, ela poderá ser conduzida coercitivamente.
No rito ordinário, via de regra, a primeira manifestação do réu no processo é a contestação, na qual ele apresenta sua defesa elidindo os efeitos da revelia. No rito sumaríssimo, porém, o procedimento adotado é diverso. O réu não é chamado para contestar a inicial, mas a comparecer à audiência de conciliação. De acordo com o enunciado 10 da FONAGE, a contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Se apresentada oralmente, apesar de não haver previsão legal, adota-se o prazo de 10 minutos para que o réu sustente a sua defesa. Assim, pela expressão toda a matéria de defesa que a peça contestatória poderá conter, devemos entender a articulação de múltiplas questões jurídicas com o escopo de obter do Estado juiz o reconhecimento da existência de fato impeditivo, modificativo ou ainda extintivo do direito do autor, além, é claro, das matérias enumeradas como preliminares no artigo 301 do Código do Processo Civil. E como o juiz profere essas sentenças? Nas sentenças dos juizados especiais, pode ser dispensado o relatório, bastando um resumo dos fatos mais relevantes, onde o juiz acaba tendo a obrigação de fundamentar suas decisões. Uma característica da decisão da sentença nos juizados especiais é a proibição da prolação de sentenças ilíquidas, mesmo naqueles casos que se admite que a parte formule um pedido ilíquido, não é permitido nos magistrados. A ineficácia da decisão que estabelece uma condenação superior ao valor da alçada, a alçada é fixada pelo valor dado à causa na data de seu ajuizamento, desde que não impugnado, sendo inalterável no curso do processo. O valor de alçada dos juizados é de 40 salários mínimos com base no inciso 1 do artigo 3º da Lei 9.099. Quando é o juiz leigo que dirige a instrução, ele irá oferecer um projeto de sentença e o juiz togado vai decretar esse projeto de sentença para transformá-lo em sentença. Enquanto não tiver homologação, o juiz perante aquele projeto de sentença não tem qualquer valor decisório no processo. Uma vez que se chega ao final do procedimento em primeira instância, precisa-se saber dos recursos que temos no sistema dos juizados especiais cíveis. Temos os embargos de declaração e o recurso inominado. Na lei dos juizados, os embargos de declaração suspendem o prazo do recurso nominado. Entretanto, a partir da entrada em vigência do novo Código do Processo Civil, os embargos de declaração no juizado interrompem o prazo do recurso nominado e não mais suspendem. Os recursos inominados vão ser apreciados pelas turmas recursais, que são órgãos jurisdicionais formados por juízes de primeira instância e reunidos formam a turma recursal. Eles são responsáveis por fazer o julgamento dos recursos contra as decisões proferidas nos juizados especiais e para os casos de recurso inominado que exigem assistência por advogado, mesmo quando a parte comparece sem esse, ela deve ser assistida por advogado se ela deseja recorrer então à capacidade postulatória, que é a qualidade ou atributo necessário para poder pleitear ao juiz. Para evitar dano irreparável para a parte, o prazo dele é de 10 dias contados a partir da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. A necessidade de pagamento de custas não se aplica se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Caso ela não tenha a condição de fazer o pagamento das custas processuais, ela deve recorrer ao juiz no momento da interposição do recurso da gratuidade da assistência judiciária. Se caso ela recorrer e sair vencida no recurso, ela então será condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência. Sobre os embargos de declaração, a eles cabe declaração contra a sentença ou acórdão previsto no Código do Processo Civil quando houver contradição, omissão ou dúvida. Eles irão intermediar de forma escrita ou oral no prazo de 5 dias contados após a ciência da decisão. Bom, para se tratar da extinção do processo, sem o julgamento do mérito, no âmbito dos juizados especiais cíveis, é reservado o artigo 51 da Lei 9.099, que dispõe no seu parágrafo 1º que a extinção do processo independerá em qualquer hipótese
de prévia intimação pessoal das partes, e conclui no parágrafo 2º que no caso do inciso 1 desse artigo, que trata sobre quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo, se for comprovado que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isenta pelo juiz do pagamento das custas. Então, conforme as causas apresentadas, constata-se as hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito. Ocorrendo algumas das causas previstas no artigo 51 da lei comentada, não se faz necessário, seja em que hipótese for, a intimação pessoal das partes. A execução da sentença vai ocorrer no final do processo do juizado com alguns critérios, que são a notificação da sentença, que ocorre para deixar as partes informadas da parte final do processo, e a intimação, que ocorre para o condenado ser solicitado de quando deverá exercer sua punição antes que a decisão se torne definitiva, e se tornando, terá em mente as consequências do descumprimento. Lembrando que após a sentença, as partes ainda podem recorrer a um acordo onde deverão fazer um pedido escrito detalhando os termos de acordo de homologação, ou informar um acordo e pedir o arquivamento do processo. Essa proposta de ação pode ser entregue no domicílio do réu ou em algum lugar onde ele pratique suas atividades sociais, no lugar onde a exigência deve ser cumprida ou na residência do autor ou local da ação ou ocorrência. Caso ocorra o juizado, terá custo? Os juizados atendem de graça. Se o réu comprovar que não tem recursos, terá o direito de recorrer ao juiz pela gratuidade. As custas só são pagas caso ocorra o que foi falado anteriormente. Se ele não comparecer à audiência, sem comprovar a ausência, alegando um motivo maior, se recorrer e perder o recurso, ou se for reconhecida a litigância de má-fé. Além das custas processuais retroativas, a parte vencida será condenada em honorários advocatícios, estabelecidos entre 10% e 20% do valor da condenação, ou, na ausência dessa, o valor corrigido da causa. Então, professor, a Lei 9.099 de 1995 das causas dos juizados especiais são serviços de assistência jurídica que valem como acordos extrajudiciais de qualquer natureza ou valor, podendo ser aprovado no juízo competente, valendo a sentença como um título executivo judicial? Sim, mas valerá como título extrajudicial após o acordo ser celebrado pelas partes e referenciado pelo Ministério Público. E ressaltando que o fundamento constitucional da Lei 9.099, onde o princípio da oralidade é determinado no artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, tratando-se do predomínio da palavra oral sobre a palavra escrita, ou seja, os atos processuais serão praticados oralmente, o que traz celeridade e eficiência. Então, pessoal, esse foi um resumo básico para tirar as dúvidas de vocês sobre a Lei 9.099 de 1995. Nossa aula fica por aqui e até mais.